Meu nome é Thiago Almeida, sou jornalista e empresário. E antes de chegar na Igreja Universal eu tinha uma vida conturbada, problemas na família, brigas, problemas financeiros. Eu tinha uma vida muito pequena, limitada, morava de aluguel, perdi a minha mãe precocemente e eu fiquei de ajudar a minha casa, sendo jovem, ajudar o meu pai a sustentar a casa. Eu tinha um irmão pequeno para poder cuidar. Tinha um histórico na família dos meus pais sempre trabalhar para outras pessoas. E eu também tinha essa visão sempre de trabalhar para outras pessoas, mas eu nunca tinha uma visão de ter algo a mais, algo maior. Mesmo jovem, comecei a trabalhar com 16 anos, eu tinha a visão e o interesse de me formar, buscar conhecimento. Eu tive vontade de me especializar em comunicação e jornalismo. E eu tive muitas dificuldades financeiras para poder manter essa faculdade. Cheguei a começar pela primeira vez, tranquei. Comecei pela segunda vez, tranquei novamente. Algumas oportunidades, pelo aperto financeiro, eu passava fome. Eu ia estudar com fome, porque eu não tinha o dinheiro ali para poder pagar um lanche na hora do intervalo. Então foi assim que eu cheguei na igreja. Aí eu vi o poder da fé que eu poderia exercitar na minha vida, que eu poderia ter algo a mais, eu poderia ter uma vida completa, uma vida próspera. E quando eu falo prosperidade, é tudo, é família, é paz dentro de si. A princípio, eu não entendia muito bem o que era a Fogueira Santa, mas eu via o homem de Deus falando no altar de uma tal maneira que ele falava, eu pensava, é isso que Deus tem para mim? Se eu entregar toda a minha vida, entregar as minhas vontades, o meu eu, entregar aquilo que eu não quero entregar, não só o material. O material é uma parte, mas tudo de mim, e entregar a vida na mão dele, ele tem uma nova vida para mim, do jeito que eu sempre quis, sempre sonhei, não só financeiramente falando, mas em tudo, na paz, na família. Então eu vou fazer essa prova com Deus. Por mais que lá fora havia um preconceito contra a igreja e eu ouvia falar muitas coisas contra a igreja, falando que o pastor queria seu dinheiro, que a Fogueira Santa era uma forma de atrair mais dinheiro para a igreja, para os pastores, eu não via isso. Eu via a oportunidade de eu transformar, mudar a minha vida para sempre. Foi aí que eu coloquei toda a minha força. Foi aí que fui fazer a primeira Fogueira Santa. Eu, um jovem de 20 anos, tem uma vaidade de ter o seu carro, sua mobilidade motora, sua independência. Eu me desfiz não só de um valor, de um carro, de algo material, mas da minha vaidade que eu tinha. Eu me sentia bem com aquele carro, né? Me desfiz daquele carro e coloquei no altar. E coloquei a minha vida no altar. A primeira mudança imediata foi quando eu desci no altar. Porque, em primeiro lugar, veio aquela paz, aquela tranquilidade. Então, pronto, agora teus problemas estão literalmente nas mãos de Deus. Você não precisa se preocupar. O que você for fazer, Deus vai na frente. Veio uma paz dentro de mim, veio uma certeza que Deus era comigo. E através da experiência, dessa primeira experiência que eu tive no altar, eu soube qual que era o caminho certo, o que eu deveria fazer. Eu já não era dependente do meu pai, financeiramente falando, comecei a morar sozinho, já tive a minha independência financeira. Aí, com o tempo, eu conheci a minha esposa, casei com ela, a gente começou a crescer profissionalmente falando. Eu consegui ter um emprego onde eu comecei a ganhar 3 vezes mais o que eu ganhava no anterior. Aí a gente começou a mobiliar a casa, a gente começou a fazer viagens. Após algumas experiências na fé, faltava algo a mais na minha vida. Eu pensei assim, eu quero ver a grandeza de Deus mesmo na minha vida. E foi quando Deus falou para mim, o Espírito Santo falou para mim, você tem que ser empresário. Foi aí que eu saí da empresa que eu tinha, que era uma segurança, era um porto seguro financeiro que eu tinha. Foram 8 anos de empresa e saí de lá. Foi aí que eu tinha um dinheiro reservado dessa rescisão, estava guardado para poder abrir a loja física.
E veio a fé da fogueira santa. E Deus falou para mim, coloca no altar. E eu não resisti a essa voz. Coloquei todo o dinheiro no altar sem reserva. Eu fiquei sem nada para abrir loja física, para poder investir no e-commerce. Eu fiquei absolutamente sem nada. E o altar não ficou em silêncio, não ficou em dívida. Em pouquíssimos meses, esse valor que eu tinha colocado no altar virou meu faturamento mensal. Essa loja física que eu tinha até então, a princípio, deixado de abrir, ela foi aberta. Então eu fiquei com loja física, loja virtual e com faturamento médio de R$150 mil todo mês. Isso até março de 2020, onde a gente teve a quarentena, a pandemia, em que a minha loja física teve que fechar e eu fiquei só com o faturamento do e-commerce. E o resultado veio dias depois. Abril agora de 2020, a gente simplesmente fez o maior faturamento da história da empresa. Um faturamento que eu tinha feito no final do ano passado, eu superei ele e cheguei nos R$200 mil em vendas em um único mês. A empresa, nesse mês de maio de 2020, faturou o dobro de maio, ou seja, mais de R$400 mil. Então, foi algo assim extraordinário, numa época que todo mundo está reclamando de portas fechadas, sem ganhos, com faturamentos caindo cada vez mais e eu indo na contramão do mundo. E assim, até um tempo atrás eu pensava em pagar as contas da empresa em dia. Hoje, meu pensamento não é esse. O meu pensamento é como eu posso expandir a minha empresa, porque acabou gerando novas oportunidades. A empresa cresceu e eu preciso estruturar ela para nova demanda. Ou seja, o altar não entrou em quarentena. O altar, ele não se isolou. O altar continua honrando as pessoas que depositam todas as suas forças no altar. Então não tem pandemia, não tem crise, não tem dificuldade para o altar. E mais do que isso, não é só um simples faturamento. A prosperidade, quando eu falo, é a paz dentro do coração, o Espírito Santo, é um casamento abençoado. Hoje eu trabalho com a minha esposa todos os dias, a gente tem uma rotina maravilhosa junto, a gente trabalha junto. Tudo isso foi através da minha confiança, da minha vida depositada no altar. Eu sou testemunha do que a Fogueira Santa realmente funciona. Muito boa noite a todos, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Agora são 8h30 da noite, nós estamos aqui na nossa sede, aqui em Estocolmo, para fazer a oração por você. E a Bíblia fala aqui no Salmo 55, tem um salmo aqui, o início do Salmo 55 fala: te inclina-te, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Esse senhor que nós acabamos de ouvir o testemunho, ele chegou no altar de Deus com a sua súplica, com a sua oração. E Deus não rejeitou, Deus não fechou os olhos ou fechou os seus ouvidos para a oração daquele homem, mas ele ouviu a oração dele e respondeu. Porque esse senhor, ele não veio no altar somente com um pedido, mas ele veio com o altar com a expressão da sua vida. E é essa a fé que nós estamos vivendo dessa campanha de Israel, da revolta. A revolta é um fogo de Deus que queima dentro de nós, é um inconformismo contra a situação que nós estamos vivendo. Você que está participando desse propósito conosco, você que é daqui de Estocolmo, você que é da Noruega, você que é de Gotemburgo, onde chega a nossa voz agora, eu creio que você não está satisfeito com a sua vida. Eu creio que você está carregando dentro de si uma revolta, um inconformismo. Talvez você tenha orado e você não tem sido atendido nas suas orações, e às vezes você pergunta: por que a minha vida não muda? Por que a minha situação não muda? E a resposta é simples: porque você tem que colocar toda a sua vida. Quando a gente fala, pastor Diego, boa noite, de colocar toda a vida, nós estamos falando para as pessoas sobre uma entrega total. Porque se a pessoa ela quer uma vida, e ninguém pede a Deus algo que não seja bom, todas as pessoas pedem a Deus o melhor, né? Eu nunca vi ninguém chegar a Deus e pedir: ó Deus, me dá uma coisinha mínima. Não, a pessoa quando vem a Deus, ela pede o melhor. Mesmo que aquele melhor, às vezes a pessoa, por exemplo, a pessoa está na miséria, não tem um emprego, e ela pede a Deus um emprego, mas aquele emprego é o melhor que ela quer naquele momento.
Às vezes a pessoa não tem um teto para dormir e ela pede a Deus, meu Deus, me dá um teto. Ninguém pede a Deus o pior, todo mundo pede o melhor. Mas a gente tem que aprender que a fé, ela vem pelo dar, pela pessoa se entregar. Eu falei para as pessoas hoje à noite que a teoria de Deus é diferente da teoria do mundo. A teoria do mundo, ela fala assim, eu tenho que ver para crer. Então a pessoa ela tem que ver para crer. Se eu quero comprar algo, provavelmente eu vou querer ver para depois eu crer e comprar. Mas a fé de Deus, a fé do altar, Deus é diferente. Deus nos ensina para nós crermos para vermos. Esse homem creu, ele veio no altar, colocou toda a sua vida, ele creu, então ele viu. Quem vem no altar e coloca toda a sua vida, recebe o melhor de Deus. Sem contar que geralmente quando a pessoa ela vem até Deus, ela já tentou muitas portas. Ela já tentou tudo que os olhos dela viram e tudo que ela ouviu. Mas a fé, ela vai além do que se pode explicar. Quando a gente chega até o altar, a gente tem no altar o acesso àquilo que humanamente é impossível. É o caso de Gideão, era o caso deste homem, humanamente impossível dele ser uma pessoa bem-sucedida e esse sucesso ser ainda maior numa época de pandemia, numa época em que todo mundo está desesperado, mas ele está fazendo os maiores faturamentos da história agora. Por quê? Porque é uma pessoa que depende exclusivamente do altar e não da própria capacidade ou do próprio conhecimento. Gideão, ele tinha medo. Gideão, ele carregava dentro de si um medo, mas a revolta que ele mostrou para Deus fez dele um homem de fé, fez dele um homem corajoso. A gente até tocou hoje um testemunho para as pessoas de uma senhora que ela conquistou o seu negócio na campanha de Israel, na última campanha de Israel, e ela abriu o seu negócio. E na altura que ela abriu o seu negócio, foi a altura que começou a pandemia. E ela falou, quando começou a pandemia, eu falei, meu Deus, e agora? Mas aí eu me lembrei daquilo que eu tinha feito no altar. E eu falei para Deus, meu Deus, quem me deu esse negócio, quem me deu esse business, foi o altar. Não fui eu, foi o Senhor que abriu as portas. Foi o Senhor que me deu a capacidade. Então, meu Deus, eu não posso fechar as portas somente. Agora tem que ver a tua manifestação. Quem conquista no altar, permanece. E não é somente vir no altar, mas é permanecer no altar. É a pessoa se entregar no altar. E ela se entregar e ficar no altar para o resto das suas vidas. Quer dizer, é uma entrega total. Porque infelizmente são muitos também que vêm no altar para buscar o benefício e depois saem do altar. Não faça isso, meu amigo. Se você quer uma mudança de vida, uma mudança, uma transformação, nós não estamos falando somente de você conquistar. Claro que você vai conquistar. Claro que a fé vai levar você a lugares que você nunca foi. Claro que a fé vai fazer você alcançar o que você nunca alcançou. Mas se você quer ver as mãos de Deus na sua vida, você tem que aprender a se entregar no altar e a morrer nesse altar. Quer dizer, a pessoa realmente falar, meu Deus, toda a minha vida está nas tuas mãos. Toda a minha dependência. Foi isso que Deus fez de Gideão. Por isso que ele falou para Gideão, olha, vai lá, pega o segundo boi, o boi de 7 anos, quer dizer, o boi reprodutor. Vai lá, destrói o altar de Baal. Noutras palavras, Deus falou para Gideão, Gideão, eu quero uma total dependência tua de mim. Eu não quero que você fique dependente de mais ninguém. Eu quero que você fique dependente exclusivamente de mim. E é isso que acontece no sacrifício. Quando a pessoa vem no altar, ela não pode ficar dependente de mais ninguém. Ela não pode vir no altar de Deus e ter outros altares. Ela tem que vir no altar de Deus e falar, meu Deus, esse é o meu altar. É aqui que eu me entrego e é aqui, meu Deus, que eu vou receber uma vida nova. Nós vamos orar por você que está participando dessa campanha de Israel, você que está aí na sua casa, você que está aí talvez enfrentando lutas, talvez desde que começou esse propósito da fogueira santa, lutas têm se levantado, talvez você decidiu dessa vez se entregar e talvez você está passando por umas situações, nesse momento você está passando por conflitos, uma voz fala vai, outra voz fala não dá, mas saiba de uma coisa, quando você se entrega por completo, meu amigo e minha amiga, você vence qualquer inimigo, você se torna um gigante. Foi isso que Deus viu em Gideão. Gideão falou assim, eu não sou capaz, eu não sou aquele que o Senhor espera que seja, noutras palavras. Mas Deus já tinha visto uma fé em Gideão.
Porque Gedeão já tinha saído daquela caverna. Gedeão teve fé para sair daquela caverna. Gedeão teve fé e teve coragem para falar com o anjo e falar: se o Senhor é comigo, porque nos veio sobre isso. Mas aquela fé não era suficiente se não tivesse a entrega dele. Você tem fé para orar, você tem fé para vir na igreja, você tem fé até para fazer propósitos, mas talvez ainda lhe falte essa fé da entrega. E é isso que nós queremos que você faça nesse momento. E só você, meu amigo e minha amiga, pode fazer isso. Se eu pudesse me entregar por você, eu me entregava. Se eu pudesse sacrificar por você no altar para a sua vida mudar, a gente faria isso. Mas tem coisas que só você pode fazer. Você que é uma esposa, você tem que fazer o seu sacrifício. Você não pode esperar pelo seu marido, você não pode esperar por ninguém. Você que é um filho, não pode esperar pelo pai, porque o sacrifício é algo individual, é algo que é revelação de Deus, é algo que é inspiração do próprio Espírito Santo para nós. E é isso que vai trazer a mudança na sua vida. Então nós vamos orar por si e com certeza que Deus fará coisas extraordinárias. Se você tem o seu envelope, segure nas suas mãos e vamos falar com Deus em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, nós entramos na Tua presença, meu Deus. E mais uma vez, meu Deus, mais uma noite, nessa segunda semana, meu Deus, nós clamamos em favor de todos aqueles, meu Pai, que estão cansados, todos aqueles que carregam dentro de Deus, meu Deus, uma revolta, um inconformismo, todos aqueles, meu Pai, que talvez tenham sido inseguros, e aqueles, meu Pai, especialmente que falam assim: eu não sou capaz, eu não consigo. Talvez tem pessoas, meu Pai, dentro da igreja que falam: eu não consigo, é difícil. Essa pessoa tem lutado contra pensamentos, contra dúvidas, contra o inferno, mas eu sei, meu Deus, que só o Senhor e mais ninguém pode mudar a vida do teu povo. Então agora mesmo, meu Deus, eu te peço, aonde chega a nossa voz, que ali chegue o teu Espírito. Sim, ó Pai, que chegue o teu fogo, que chegue a tua coragem, a força. Meu Deus, quantas pessoas desesperadas tomaram a decisão de se entregar ao Senhor, já tentaram de tudo, já bateram em tantas portas, já fizeram tantos sacrifícios por uma coisa ou por outra e não tiveram resultado, mas o Senhor chama eles para o altar vivo, o altar verdadeiro, o altar que transforma. O Senhor não chama eles por uma atitude de emoção, mas uma atitude de fé, de revolta. Essa pessoa que está revoltada contra a sua situação, contra a situação da sua saúde, do seu casamento, da sua família, a sua situação financeira, ela vem para o altar para uma transformação, meu Pai. Ela está cansada de fazer reparos na sua vida, ela quer uma nova vida, ela quer uma nova história. Então que essa força, a chama que já trouxe muitos ao altar, a chama que dá a certeza, meu Pai, dentro dessa pessoa, que é a tua palavra, que é a tua voz, venha se acender em outros, meu Pai. Aqueles que ainda não tomaram a sua decisão, receba a confirmação de Deus através da palavra dele, através dessa oração. É isso que nós determinamos em o nome do Senhor Jesus. Seja abençoado agora em nome de Jesus. Aonde chega a nossa voz agora, que ali chegue vida, que ali chegue revolta. Meu Deus, que essa pessoa receba agora uma injeção de revolta contra essa situação, contra essa opressão, e que o Senhor venha trazer, meu Pai, a vitória, em nome de Jesus. E aqueles que creem digam graças a Deus e amém. Meu amigo, a Bíblia fala assim: vinde a mim todos os que estáis cansados. Você sabe que Deus não chama aqueles que estão bem, Deus chama aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Era assim que Gedeão estava, cansado e sobrecarregado, cansado de humilhação, cansado daquela vida de graça e sobrecarregado. Mas ele falou: vinde a mim e eu vos aliviarei. Quando você subir no altar, no dia que foi designado pelo Espírito Santo, quando você colocar o seu sacrifício, Deus vai aliviar, Deus vai te libertar. É isso que nós vemos nos testemunhos. Quando as pessoas vêm no altar, já começa uma mudança. A mudança não começa no milagre que a pessoa recebe. Isso é importante as pessoas entenderem. A mudança não
não acontece quando a pessoa recebe um milagre ou aquilo que ela pediu. A mudança começa dentro dela. A fé. A fé. Porque quem sobe, quem vai para o altar, nunca mais volta para a caverna. Nunca mais. Não é verdade? A pessoa já está decidida a uma loucura. E ela vem para uma atitude, ou Deus é ou Deus não é. Tudo ou nada. Exatamente. Quem vai para o altar nunca mais volta para a caverna. Aquele que experimenta o poder de Deus. Eu duvido que esse homem que a gente viu o testemunho hoje, qual é o nome dele? Tiago. O Tiago. Eu duvido que ele vai voltar para a caverna. Duvido. Porque, meu amigo, quando a pessoa tem uma experiência com o altar, é impossível. É impossível. Não é, eu vou referir de novo, não é somente receber uma bênção, mas é a pessoa ser a própria bênção. Amanhã vamos voltar com outra oração às 8h30 da noite. Fique na fé, fique perseverando, acompanhe as emissões diárias, a palavra amiga do Bispo Macedo, as reuniões que nós fazemos aqui na igreja. Se você é aqui de Estocolmo, amanhã mesmo, participe numa das nossas reuniões. Você que mora longe, você que é de outra cidade, da Noruega, você pode acompanhar as reuniões online. Você que está nos assistindo pela primeira vez e quer saber mais de nós, você pode entrar ali no nosso website UCKG, www.uckg.se, e você vai saber muito mais acerca de nós e sobre a fé, porque é isso que nós passamos para vocês. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.